tentar localizar então esses criminosos no curto espaço de tempo após os episódios terminados. Perfeito, muito obrigada. Detalhes esclarecidos sobre essa primeira prisão relacionada aos novos ataques que aconteceu em 2026, que a gente vem repercutindo, a gente, claro, vai continuar acompanhando. Voto vocês. Tá certo, Nathalie. Obrigado, então, pelo detalhe. Deixa eu contar com você. Tá todo mundo por aí. 12 horas e 38 minutos. Chama a sua atenção para essa imagem que nós vamos mostrar agora. Olha isso. Um carro realmente pegou fogo. Ontem, pegando fogo agora. estava na região metropolitana de Fortaleza. As chamas saíam ali da região do motor desse carro que você está vendo, esse carro branco. Muita fumaça, fogo, desesperador um negócio desse, né? Como isso aconteceu em uma área comercial, a própria população agiu para tentar combater ali as chamas, usaram um extintor de incêndio e depois uma mangueira para resfriar o carro. O fogo logo foi controlado. A pessoa Olha como ligar a TV. pode se transformar ainda maior, né? Com o fogo Desde 89, a agência na Bahia, o quinto suspeito de participar que é um roubo da morte em Iguatu, no centro-sul do nosso estado. E a gente podia dizer que criminosos, a vítima precisou de vir na contramão, quase atravessando todos os dias. Esse caso foi no dia 15 de dezembro, agora, do ano passado, e o Edson fez trágicos detalhes. Naquele dia 15 de dezembro, a polícia conseguiu ainda prender 4 pessoas suspeitas e ontem foi o último suspeito preso. Esse homem ele foi preso no aeroporto de Salvador. Ele estava desmatando e a polícia civil da cidade de Iguatu conseguiu realizar essa prisão porque estava monitorando todos os passos. Esse homem que foi preso ontem tem 22 anos de idade e é considerado o principal suspeito de toda essa tentativa de latrocínio. Isso porque ele, de acordo com a polícia, seria o responsável por articular aquela tentativa de latrocínio e monitorar os passos da vítima, controlar e tentar entender qual era a rotina da vítima para conseguir passar por comparsas e dessa forma realizar o crime. Faz aquela... O irmão dela me ligando, é o Gabriel. É o Gabriel agora. É. Que é o responsável por executar os tiros, tá? Por atirar ali no carro. Ele já tem passado pela polícia de tráfico de drogas, infiltração e furto qualificado. O condutor do veículo é um homem de apenas 20 anos de idade. Ele tem antecedentes também por lesão corporal dolosa. Já as outras 2 pessoas que estavam dando cobertura para aquela tentativa de latrocínio, trata-se de um homem de 36 anos de idade e uma mulher de 30 anos que já responde pelo crime de tráfico de drogas, tá? Esse crime, essa tentativa de latrocínio aconteceu no dia 15 de dezembro, no centro da cidade de Iguatu. Dentro do carro estava um empresário, um homem de 63 anos de idade e outras 3 pessoas. Eles pararam o carro ali numa esquina, porque um carro ficou fechando, e logo depois um homem desceu do carro atrás e começou a atirar. Esses tiros atingiram o veículo, mas não chegaram a atingir ninguém dentro do carro. Ele conseguiu fugir na contramão, subiu na calçada, inclusive quase atropelou um idoso para tentar fugir e conseguiu, tá? A informação que a gente tem é que essas pessoas tentaram roubar um malote com uma grande quantia de dinheiro que tinha dentro do carro. E olha, morreu a madrugada de hoje o artista visual cearense Zé Tarcísio, aos 84 anos. Ele ficou conhecido mundialmente pelas pinturas e esculturas que criava. No passado, Céu visitou o Zé Tarcísio, o ateliê dele, que é um museu orgânico lá na cidade de Brasília. Ele falou sobre o amor ao baile e como estava sempre cercado para mim. Zé Tarcísio começou na arte aos 19 anos, em 1960. De lá para cá, desenvolveu um caminho que passou por São Paulo, Rio de Janeiro e até Paris. As obras dele já foram expostas ou compõem acervos de importantes museus do Brasil, como o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu de Arte Contemporânea do Ceará e o Museu Histórico Nacional.
Ano passado, o Zé Narciso celebrou 65 anos de carreira. E desde dezembro, a Caixa Cultural Fortaleza está com uma exposição que celebra a trajetória dele. São 65 obras que fazem um recorte inédito das diversas linguagens dominadas por Zé Narciso. Meio-dia, 43 minutos. Um carro foi furtado nesse ano em Fortaleza por 3 homens usando capacete. Inclusive, uma câmera de segurança flagrou tudo. Isaac Macedo, ao vivo de volta, tem essas imagens que conta pra gente as informações. Diga lá, Isaac. Léo, esses 3 homens aproveitaram a tranquilidade ali na rua, pouca movimentação e tiveram um tempo suficiente para desempenhar todas as ações que a gente vai mostrar para o nosso telespectador a partir de agora. Destacando que esse caso é uma inquisição, não chega a ser novidade, tantos veículos são furtados, alguns em plena luz do dia, mas esse, mais uma vez, serve de exemplo para quem está acompanhando a gente agora e para quem tem veículos, né, que acha que está ali num lugar seguro e acaba se preparando com esse tipo de situação. Já narrando um pouco do que aconteceu com o nosso telespectador, isso foi registrado ontem por volta da meia-noite e 48, ou seja, era uma hora que de fato poucas pessoas estavam nas ruas, poucas pessoas estavam circulando, e esses 3 homens aparecem usando capacete, justamente ali para tentar dificultar a identificação. 2 deles vão imediatamente para o veículo e rapidamente abrem a porta do motorista desse carro. O terceiro já vai para a calçada e tenta observar a movimentação do lado de dentro da residência onde esse motorista teria colocado ali o veículo parado em frente. O proprietário do carro teria, inclusive, entrado. Essa pessoa então observa para saber se tudo que eles querem fazer vai ser possível, se eles vão ter tempo suficiente. Aí o nosso telespectador observa que essas 3 pessoas conseguem empurrar o carro um pouco para trás, depois empurram o carro um pouco mais para frente de novo e voltam com esse carro para trás, já passam com esse veículo na rua da esquina. Essas imagens todas já estão na polícia para auxiliar nas investigações. O que a gente consegue destacar é que esse proprietário logo depois saiu da casa para buscar o veículo e encontrou o canto mais vivo, o veículo já havia sido furtado. Esse próprio motorista, o dono desse carro, ressalta inclusive que esse local que fica na Messejana, o que aconteceu especificamente na rua Vasco do Guacaíde, então nessa região tem sido reconhecida ali pelos moradores, pelos frequentadores, como uma região de vários furtos. Então, essa também não é uma ação única nesse local. A gente conseguiu contato com o proprietário desse veículo. Ele enviou para a gente um áudio destacando outros pontos e dando outros detalhes a respeito da reação dele ao descobrir que o carro havia sido furtado. Esse é o momento que a gente escuta a partir de agora. Eu deixei o carro, né, na rua. Eu entrei e quando eu saí para buscar o carro, o carro até ficou cortado. Quando eu senti falta do veículo, eu fui buscar uns canos de câmeras, né, do interno. E eu não percebi que pelo treinamento, aproximado do carro, usaram uma ferramenta para abrir a porta, do motorista. E todos de capacete empurraram o veículo, né? Um veículo até de porta na calçada, ele não consegue manobrar, porque o volante está travado. Eu quero ver que alguma vez eles conseguem destravar o volante, faz algum tipo de ligação direta, não sei como eles utilizam para tentar, e saem com Deve ter uma consulta, você vai conseguir, tá? essa criminosa aí. E lamentavelmente, nesse ano, está tendo muito pouco de veículo. É isso, a Secretaria da Segurança Pública mandou uma nota para a gente dizendo que esse caso de furto está sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos aqui em Fortaleza. Destacou inclusive que o proprietário já registrou o boletim de ocorrência. Essas imagens com certeza devem ajudar a identificar muito provavelmente quem são essas 3 pessoas que estão utilizando esse capacete. Não estão utilizando o capacete à toa. A tentativa era realmente de dificultar o trabalho dos investigadores. A gente ressalta, inclusive, que na imagem dá para perceber, né? Depois que o veículo é levado para a esquina, quando ele desaparece da imagem, ele reaparece já com o motor ligado. Então, as pessoas conseguiram, de fato, sair com esse veículo ali do local e logo depois, um dos 3 suspeitos segue a direção desse carro utilizando a moto que estava sendo utilizada inicialmente para essa ação criminosa. Leal. Deixa eu ser minha amiga. Obrigado, então, pelo detalhe.
Essa aqui é minha amiga. A gente não tinha falado até agora, né? Talvez. Mas essa aqui é minha amiga. A imagem não tão evidente assim, à noite, Sim, você é minha? comprometida, Minha BFF? seja indício de dar essa Eu preocupação, não tava escutando. dando ainda mais a verificação. Eu acho. Qual que de repente alguém tem algum Garota. movimentação desse carro, alguma suspeita disso, certamente é um detalhe que ajuda o trabalho da O carinha dela é fofinho. principalmente nesse Ela sabe que eu tô gravando, ela não sabe o que eu tô falando. com importante, vai do seu vídeo, tem que identificar, é importante, é só passar a informação. Exato, obrigadão, né? Agora olha só essa história. Um jovem ficou 15 dias preso injustamente. Ele passou o Natal e o Réveillon detido por causa de um erro da justiça. Brenda Albuquerque explica pra gente agora no C1. Oi, Brenda, boa tarde. Marcela, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Pois é, um erro que mudou completamente o fim do ano de um jovem aqui no Ceará. O João Vitor Santos da Silva, de 19 anos, foi solto nesta quarta-feira depois de passar 15 dias preso injustamente. Ele foi detido no dia 24 de dezembro em Maranguape, na região metropolitana, quando estava trabalhando em uma venda de carros e passou o Natal e o Réveillon atrás das grades, tudo isso por conta de um medo, uma confusão no nome. João Vitor, ele foi confundido por um homem foragido da justiça que tem o mesmo nome, mas é filho de outra mulher. Mesmo com essa diferença nos dados, o mandado de prisão foi cumprido contra a pessoa errada. Logo após deixar a prisão, o João Vitor ele gravou um vídeo, divulgou nas redes sociais, falando sobre como foi passar todos esses dias na cadeia de forma injusta, já que não teria sido ele a pessoa que cometeu o crime que estava prescrito no mandado, né? O mandado de prisão por organização criminosa. Vamos ouvir o que ele disse. Acabei de sair daqui da penitenciária, 15 dias de sofrimento injustamente, né? Não é pra gente estar preso, injustamente, como eu já falei. Não tinha fé que ia sair logo. E isso aqui é um sofrimento, ninguém merece passar por isso. Passei 5 dias agora sem dormir, com febre, dor de cabeça, não deu remédio. Só tenho a agradecer a Deus que tem resolvido isso e tirado daqui a tempo. Senão eu acho que eu não sei muito o que falar mais. O João Vitor só saiu da prisão depois que o erro foi reconhecido oficialmente. Em nota, o Tribunal de Justiça do Ceará disse que a vara de delitos de organizações criminosas recebeu da autoridade policial dados de filiação incorretos. E por causa dessa falha, o mandado de prisão preventiva foi expedido contra um homônimo. Assim que o problema foi identificado, a Justiça determinou a expedição do alvará de soltura de João Vitor e também autorizou a expedição de um novo mandado de prisão sem o alvo da investigação. O tribunal também informou que o caso segue em segredo de justiça e, por isso, outros detalhes não podem ser divulgados. A Polícia Civil afirmou que cumpriu o mandado de prisão dia 24 de dezembro conforme determinação judicial. Segundo a corporação, depois da verificação das informações e da análise da situação pelas autoridades, as providências foram tomadas e resultaram na soltura do jovem no dia 7 de janeiro. A polícia ainda informou que, caso sejam confirmadas inconsistências, pode ser aberto aí um processo administrativo para apurar esse caso. E aí, Marcela, eu volto com vocês. Imagina, né, o Brenda, o trauma dele. Estava trabalhando, tinha saído de casa normalmente, no dia normal, para ir trabalhar, já estava ali trabalhando. E aí, Léo? Chegaram e anunciaram a prisão dele por conta de um crime que, segundo a justiça, esse homem não cometeu, né? Acabou sendo aí membro da justiça, ele foi liberado, graças a Deus, para poder voltar a viver a vida normalmente. Gente, esse aqui é o final do vídeo.